Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida. No sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas e, por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5,37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não olvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Emmanuel. Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que teu reino, o poder e a glória, para hoje e sempre. Com esta prece, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Mentor, para os anjos de Deus, que sempre estão conosco, nos orientando, nos instruindo,
nos intuindo para o bem, para servir ao próximo e para o bem de todos aqueles que nos cercam. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelas experiências vividas. Nas lutas de cada dia, o Senhor está sempre conosco, nos sustentando. E nós só temos que agradecer. Agradecer por essa doutrina que nos edifica, que nos transforma, que nos envolve para o bem do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos concede, que o Senhor nos fortalece hoje e sempre. Assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Para os nossos estudos do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Domínio Espírita, o Mundo dos Espíritos, o capítulo 4 da pluralidade das existências. A temática encarnação nos diferentes mundos. A pergunta 186 que Kardec fez aos espíritos: haverá mundos onde o espírito deixado de revestir corpos materiais só tenha por envoltório o perispírito? A gente possa entender melhor essa questão, quando ele fala de mundos, né? Porque nós sabemos que na casa do nosso Pai existem várias moradas. Quando eles se referem a mundo, nós podemos relembrar a classificação dos mundos. Existem os mundos primitivos, né? Que prevalece o instinto e a lei do mais forte. Expiações e prova, que é o que nós vivemos, que o mal predomina sobre o bem. Um mundo regeneradores, né, que o bem já prevalece sobre o mal, os mundos ditosos ou felizes, onde não existe mais o mal, e os celestes ou os divinos, né, o bem reina soberanamente. Então ele está perguntando de relação de um mundo primitivo a um mundo celeste. Existe diferente de corpos materiais? E aí, quando ele fala em relação aos corpos materiais, Kardec, no Céu e no Inferno, ele esclarece que o corpo ele é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Então, ele vem nos esclarecer que, independente do mundo, né, seja mais evoluído ou menos evoluído, mais rarefeito ou menos rarefeito, ele ainda há necessidade desse revestimento. E aí os espíritos respondem a respeito dessa questão. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse estado dos espíritos puro, ou seja, nós temos corpos materiais que são mais densos, mais pesados ou mais sutis, né? Independente se nasce no mundo primitivo ou no mundo celeste, haverá ainda a necessidade da presença da substância, né? Da matéria. É claro que pode ser diferenciada. Nós estamos dizendo que pode ser mais densa ou mais sutil. Nós somos espíritos imortais e nos ligamos ao universo por meio do perispírito, que por sua vez nos liga ao mundo físico, ou seja, onde vamos reencarnar. Pensando nessas condições vibratórias de cada planeta, eu peguei um exemplo assim bem grosseiro, só para facilitar mesmo o nosso entendimento. Se imaginarmos, né, uma pessoa que nasce, por exemplo, num lugar, num país onde há muito frio, a neve ela é predominante, há necessidade desse corpo físico ele ser revestido com roupas mais quentes, mais pesadas, mais firmes.
Já aqueles que nascem num país como o nosso, que é muito tropical, onde é muito quente, nós utilizamos roupas mais sutis, mais leves, mais finas. Então, assim, é uma comparação bem grotesca mesmo, mas só para a gente poder entender que depende do padrão vibratório aonde o ser é encarnado, né, para revestir esse perispírito, porque se ele nasce num planeta onde a condição vibratória ainda é muito primária, né, onde a violência ainda predomina muito, o entendimento, o conhecimento é muito atrasado, então essa condição vibratória desse planeta requer um corpo, né, físico mais pesado, mais denso. À medida que ele vai evoluindo, vai melhorando, vai crescendo, né, vai evoluindo, ele passa a ter um corpo mais sutil, mais rarefeito. Então, ao desencarnar, o perispírito ele vai continuar conosco na eternidade, né? Enquanto ainda estivermos necessitando de voltar ao planeta físico, né? A matéria, então há necessidade ainda desse envoltório. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos purificando o nosso perispírito e deixamos de produzir sujeira mental, o que nos afasta da mentalização do ódio, das mágoas, dos maus sentimentos. Ou seja, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos melhorando a nossa condição física e espiritual, o nosso perispírito também ele vai se tornando mais purificado. Nós vamos deixando de pensar mais coisas negativas, nós vamos nos afastando cada vez mais, né, desses sentimentos negativos, igual o ódio, a raiva, a mágoa, tudo aquilo que nos afasta, né, da divindade. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, o nosso corpo físico também evolui, né? O perispírito necessita de um corpo menos denso. E Kardec, ainda não satisfeito com a resposta dos espíritos, né, continua indagando, perguntando mais, querendo conhecer mais. E ele desdobra essa pergunta da seguinte forma: parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e do espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Ou seja, de uma encarnação, desde lá do princípio, até chegar aos espíritos puros, existe uma linha que demarca, né, onde começa um, onde termina o outro, um estado do outro. Aí os espíritos respondem: semelhante demarcação ela não existe. A diferença entre um e outro estado vai se apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite, primeiras claridades do alvorecer. Ou seja, os espíritos eles respondem que não existe uma demarcação, uma limitação, uma divisão. Porque para nós que ainda somos muito imperfeitos, seria muito difícil a gente compreender, de entender essas vibrações que vão limitar o espírito, né? Se ele nasce mais puro, mesmo assim é difícil, porque ele se torna imperceptível. Ou seja, a substância que vai ser revestida esse corpo mais purificado, fica difícil da gente poder perceber. Até mesmo esses espíritos mais evoluídos, né, como nós temos aí Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, a gente não sabe quantas reencarnações foram necessárias, a que momento eles passaram de um estágio para o outro, porque não temos como visualizar essas demarcações. Seria como se a gente imaginasse, né, o dia amanhecendo.
Você começa a observar na natureza aquela escuridão e de repente ela vai clareando, 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 e a gente nem percebe aonde se deu realmente o dia, aonde realmente começou a claridade. E assim também acontece, né, com os espíritos no processo de evolução. O que é importante é a gente entender que quanto mais o espírito, né, o perispírito, ele evolui, ele conquista estados mais elevados, né? Vibrações mais positivas, longe de qualquer tipo de domínio de pensamentos negativos, o corpo físico também ele vai se tornando cada vez mais puro, mais leve, menos denso e, consequentemente, ele não vai dar propícios à doença, porque a sua condição vibratória não permite mais, porque nós já entendemos, nós já sabemos que muitas das doenças que nós contraímos, que nós deixamos se instalar no nosso corpo físico, é justamente pela falta de pensamentos positivos, porque nós ainda carregamos sentimentos negativos, né? Sentimentos que nos ligam a irmãos inferiores. E aí deixa bem claro que essa demarcação ela não existe de forma clara, né? Ela não existe de uma forma em que nós possamos visualizá-la, né? Entre um espírito que não necessita mais de reencarnar. Porque, de acordo com a evolução, com a preparação, com a condição vibratória do planeta em que ela vai reencarnar, às vezes ela não há necessidade mais dela voltar, dela estar no plano físico. Ela poderia se desenvolver no plano espiritual, mas é muito importante para que ela possa aumentar ainda mais o seu padrão vibratório, se aproximar mais ainda da purificação espiritual, que ela acaba reencarnando. Mas o seu corpo físico se torna mais etéreo, mais sutil. Pode ser que não haja mais necessidade de reencarnar e a purificação espiritual plena que ocorrerá no plano espiritual. Então, com a evolução, com o passar do tempo, esses espíritos que vão conquistando cada vez estados, né, mais elevados, vai chegar uma hora que não há mais necessidade dele reencarnar nesse plano físico. No próprio plano espiritual, haveria condições dele desenvolver, mas há aqueles que ainda preferem, né, vêm em missão, ou muitas das vezes eles querem colocar em prova, querem melhorar ainda mais esse padrão vibratório e elegem ainda o mundo material, né, para que eles possam desenvolver e conseguir galgar mundos mais elevados. Nós entendemos também com essa questão que a reencarnação ela é uma necessidade dos espíritos em sofrimento, né? Porque se nós ainda temos condições de pagar as nossas dívidas, então o mundo material ele proporciona condições para que nós possamos provar, melhorar, mostrar que nós aprendemos, né? E que há necessidade ainda desse sofrimento para a quitação das nossas dívidas. E à medida que nós conseguimos ser aprovados, né, nessas tentações ou nas provações, nós vamos avançando, não há tanta necessidade mais de reencarnar tantas vezes. Nós podemos também passar algum tempo no processo evolutivo no plano espiritual. E quando houver a necessidade de colocar em prova tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, porque é aqui no plano terrestre que a gente coloca em prática tudo o que nós aprendemos, a nossa evolução, porque às vezes nós passamos uma temporada no plano espiritual estudando, nos preparando, e quando nós chegamos aqui nesse hospital, nessa escola, às vezes nós encontramos algumas dificuldades para colocar em prática, e há necessidade de retornarmos, tanto quanto for necessário, para que nós possamos atingir a maturidade do nosso espírito e galgar também mundos mais
puros, né? Mundos mais elevados. Então não há outro meio a não ser o tempo para o espírito acordar na lucidez divina e conhecer a verdade. Então Miramês, ele vem nos alertar que o tempo, ele é muito importante, mas nós não podemos acordar o outro. Nós que temos que ser acordados, nós que temos que valorizar esse tempo que nós estamos aqui nesse planeta. E a partir do momento que nós conhecemos, valorizamos a nossa estadia nesse planeta, né, nós deixamos despertar os nossos sentimentos, a nossa vontade de crescer e de querer melhorar, é que nós vamos aproveitar melhor a nossa reencarnação. Miramês também nos deixa claro que não adianta só o querer, o conhecer, é necessário também trabalhar para que nós possamos chegar até os mundos venturosos, porque o trabalho é o caminho, é o farol que vai nos guiar e nos levar para esses mundos. Então, a dica de Miramês é esperar e trabalhar, compreendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós não possamos ser tão imediatista, não é agora. A gente tem que saber esperar também o momento certo, não desistir. Observar que através do trabalho nós temos a oportunidade de mostrar que nós já estamos capacitados para enfrentar qualquer desafio, porque os desafios, as dificuldades é que vai fazer com que as nossas provações possam ser vencidas. Daí a necessidade de compreender a vida que Jesus levou e buscar se espelhar, porque a nossa vida depende da nossa caminhada, a nossa vida futura depende da nossa caminhada agora no plano terrestre. Então, Miramês, ele nos alerta e nos dá a dica, né, de como nós podemos caminhar, como nós podemos galgar lugares melhores. Mas ele diz que esse mundo ainda está muito distante. Mas nós não devemos ficar tristes por eles estarem distantes, porque é possível chegar. E se é possível, nós temos que aproveitar bem a bênção do tempo, né, do conhecimento, do trabalho e da fé. Então nós já temos as dicas para que nós possamos chegar até esses mundos venturosos, né, através do trabalho, da observação do tempo, não desperdiçar, porque muitas das vezes a gente perde tempo com coisas inúteis. Nós perdemos tempo demais para acordar, que somente através do perdão, do amor, da caridade, da insistência na nossa luta, é que nós vamos conseguir galgar lugares melhores. Então, que a nossa fé, mesmo naqueles momentos difíceis, ela possa estar sempre presente, nos impulsionando para frente. Então, nós vimos que é necessário muita luta. E essa luta, ela começa com a nossa luta interior. Nós já sabemos que só através da reforma íntima, da melhora dos nossos sentimentos, de um padrão vibratório de melhor qualidade, que os nossos pensamentos possa estar sempre voltado para o bem, porque infelizmente, às vezes nós nos deixamos levar pela tristeza, pela raiva, pelo ódio, pelo desânimo, e isso atrapalha a nossa caridade, a nossa caminhada. Então nós temos que dominar, vencer as más inclinações, as nossas tendências negativas e deixar que as vibrações positivas vencer tudo aquilo que nós temos de ruim em nós. E para finalizar, é importante a gente guardar bem mesmo essa lição da noite. É preciso ter ânimo, boa vontade, perseverança, porque a luta ela é diária, o trabalho é necessário. Mas nós somos capazes, se nos mirarmos na luz de Jesus,
Jamais deixaremos vencer pelo cansaço. Obrigado pela sua atenção. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item Necessidade da Encarnação, São Luís, Paris, 1859. Ele faz a seguinte pergunta: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Então, o nosso tema de hoje, e eu inicio então com a citação de Jesus no registro de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu a Nicodemos, e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nosso tema estará relacionado a essa assertiva de Jesus, da necessidade de nascer de novo para que nós possamos no futuro ver o reino de Deus, estar mais próximos de Deus. Então, eu começo dizendo o seguinte, que hoje no planeta nós temos em torno de 8 bilhões de habitantes, e 800 milhões de seres humanos passam fome no planeta, ou seja, em torno de 10% da população mundial tem severas necessidades, em relação à questão do alimento, de se alimentar. Nós temos aí bolsões de misérias espalhadas em vários países, especialmente os países ali da África, mas a gente sabe que no Brasil nós temos também milhões de pessoas com necessidade de adquirir alimentos no nosso país, e tem a questão do desperdício também, nós desperdiçamos aí só no Brasil 27 milhões de toneladas de alimentos, é muita coisa. O planeta todo, desde a produção até passando pela distribuição nas ceasas aí do mundo dos ceasas, a gente fala só para dizer um termo de distribuição, mas no planeta, passando aí pela produção, distribuição, até chegar à nossa mesa, pelos restaurantes ou nos lares, o desperdício é de 1/3, 33% dos alimentos são completamente desperdiçados, enquanto que isso dá, segundo aí dados, cálculos da ONU aí na internet, em torno de 1 bilhão de pratos todo dia de desperdício, enquanto que 800 milhões de pessoas, de seres humanos, passam fome no nosso planeta. Quer dizer, é algo triste, muito triste para todos nós. Mas a questão que a gente quer entrar, a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que uns passam fome, têm uma dificuldade gravíssima, em poder se alimentar diariamente, enquanto outros têm condições excepcionais e até de desperdício, como a gente disse aqui, Então, de alguma forma, todos nós desperdiçamos, alimentos diariamente.
Então é muita tristeza em relação a essa questão, sabendo que muitas pessoas não têm condições de adquirir, de se alimentar no dia, né? Mas, infelizmente, nós, ainda como espíritos inferiores, não preocupamos muito com os nossos irmãos, e é exatamente isso que acontece, né? Isso faz parte do egoísmo, né? Do nosso egoísmo de preocupar só conosco mesmo. E, além dessa situação, nós temos a questão também relacionada àquelas pessoas, aqueles deficientes físicos, né? Deficientes visuais, auditivos, aqueles que não podem falar, né? Aqueles que estão prostrados numa cama, às vezes 5, 10, 15, 20, 50, fica a vida toda nessas condições, né? Então, pessoas que sofrem, né, diversas necessidades e problemas, né, que acabam, de certa forma, anulando a vida deles, ou pelo menos gerando uma condição de muita dor, sofrimento e tristezas. Enquanto outros, ao contrário, estão muito bem, gozando de, né, situações privilegiadas, digamos assim, né, corpo físico perfeito, né, em muita tranquilidade na família, muita prosperidade, criando os filhos, a família com bastante tranquilidade. Então nós temos essa contraposição aí que realmente nos faz questionar por que Deus permite essa condição, essa situação. Uns muito bem, outros muito mal, digamos assim. Por que isso acontece? Então, seria justo, né? Deus seria justo se permitisse uns viverem numa situação muito boa e outros numa situação muito ruim. Deus seria bom, justo, né? Deixando, né, que os seus filhos, uns tivessem, digamos assim, privilégios, outros não. Então é essa questão que a gente pode dizer, e somente a doutrina espírita em profundidade pode explicar essa condição, essa situação. Porque sem a reencarnação nós não poderíamos ter a justiça de Deus. Então, essas pessoas que atravessam essa condição, existe um porquê, uma condição para que ele possa estar nessa condição de sofrimento, e também essas pessoas que estão numa condição boa, numa condição melhor. Então, a reencarnação explica isso. Emmanuel, no livro Roteiro, Emmanuel, Psicografia Chico Xavier, diz assim: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Ou seja, existe então um motivo para que as pessoas enfrentam dificuldade aí que ele fala de um corpo mutilado, né? De um corpo extremamente dependente dos outros para se movimentar, para se alimentar, para se viver, né? Então tudo tem uma justificativa. E essas pessoas que atravessam essa situação, né, Emmanuel fala que é uma preciosa oportunidade para o aperfeiçoamento dele, né? Então nós já estamos começando a descobrir a justiça de Deus. O porquê? Porque evidentemente que ele, numa existência anterior, ele então descumpriu, digamos assim, afetou a lei do nosso Pai Celestial, e evidentemente ele pede para retornar nessa situação para quitar os débitos do passado.
Então é assim que funciona, né? Reencarnação, imortalidade da alma, vida futura, pluralidade das existências, elas são condições básicas para compreendermos a justiça divina. Nessa compreensão, nós abrimos novos horizontes de aperfeiçoamento para a nossa alma, né? Quando aprofundamos nos ensinamentos da doutrina espírita, nós percebemos, né, por exemplo, comunidades inteiras no plano espiritual em atividade, auxiliando os nossos irmãos que, desencarnados, estão em regiões infelizes. Lá existem colônias espirituais ativas com inúmeros servidores do Cristo, ajudando aqueles irmãos no umbral, nas trevas, nesses lugares onde a infelicidade está presente, motivada pelas nossas faltas cometidas quando encarnados, não é? Então, existe essa situação, e a gente observa que nessas condições, né, nesse conhecimento que nós temos das colônias espirituais, aí, por exemplo, André Luiz, Espírito, cita muito a colônia Nosso Lar, onde ali uma população de mais de 1 milhão de pessoas desencarnadas trabalhando ativamente e recebendo, né, aqueles irmãos infelizes que se arrependeram, né, e são levadas, né, são recolhidas lá no umbral e são levadas para a assistência devida nessa colônia e inúmeras outras colônias espalhadas pelo planeta, né? Então, a justiça de Deus agindo também na espiritualidade para promover o nosso desenvolvimento moral e intelectual, porque esse é o nosso objetivo, né? Então, a reencarnação, né, que é uma lei divina, ela oferece sempre novas oportunidades para todos aqueles que ainda não se ajustaram perante as leis do Pai Celestial. Por isso a afirmativa de Jesus: nenhuma ovelha se perderá. Kardec, né, cunhou uma frase muito importante para nos mostrar a justiça de Deus. Fala assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, vamos passar por inúmeras oportunidades dentro da reencarnação para que a gente possa um dia chegar à condição de espíritos perfeitos como Jesus. Evidentemente que Jesus está numa condição muito elevada, elevadíssima, né? Isso é incontestável, né? Só para a gente ter ideia, 4,5 bilhões de anos atrás, quando Jesus arquitetou, quando Jesus edificou o nosso planeta Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, né? E a reencarnação, ela está contida nos princípios básicos da doutrina espírita. Sem a reencarnação, não poderia existir o espiritismo. Essa que é a realidade. Mas o espiritismo, ele não é o criador, digamos assim, o descobridor da reencarnação. Não, Sócrates, né, há quase 500 anos antes de Cristo, já propagava, já dizia sobre as questões da reencarnação, da imortalidade da alma, da vida futura, né, da pluralidade das existências, né? E isso, né,
Essas afirmativas, elas estão contidas no Evangelho, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec tirou dos livros Sócrates com seus discípulos na prisão, Sócrates e seus juízes, e livro Diálogos de Platão, porque Platão foi aí um discípulo de Sócrates que não escreveu nada, mas Platão acompanhou Sócrates durante muito tempo e registrou todos os conhecimentos e informações de Sócrates, né? Nós temos Pitágoras, né? Pitágoras, aquela lá do Teorema de Pitágoras, né? Filósofo e matemático grego que viveu 570 anos antes de Cristo, também expôs suas ideias positivas a respeito da reencarnação e sobre a imortalidade da alma. Então, ele também tinha plena convicção, Pitágoras, sobre a questão da reencarnação. Orígenes, que foi um dos mais importantes teólogos do cristianismo primitivo, né, que ele nasceu por volta de 185 anos depois de Cristo, em Alexandria, no Egito. Ele defendia a ideia de que muitos textos bíblicos tinham significados mais profundos, que é a proposta da doutrina espírita, não ficar, especialmente nos ensinamentos de Jesus, não pegar só no pé da letra, né? Só ao pé da letra, buscar o conhecimento mais aprofundado, extrair o espírito, né, da essência, né, daquilo que realmente Jesus nos propõe. Então, ele defendia a ideia de que muitos textos bíblicos tinham significados mais profundos, além da interpretação literal, que é o que acontece muito, né, nas religiões. Por isso que uma benfeitora espiritual diz que algumas religiões importantes no planeta, né, estão vivendo na infância da espiritualidade, né, exatamente por não trabalhar essas questões da reencarnação, que é um dos instrumentos, se não o mais, né, mas um dos instrumentos mais importantes de Deus para promover o nosso desenvolvimento moral e intelectual, né? Então, só para ficar, né, Sócrates, Pitágoras, Orígenes, né, para nos mostrar que a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a vida futura, ela não é obra, diria assim, ela não é invenção ou descobrimento da doutrina espírita. Isso já vem há séculos e séculos, né, a respeito. A doutrina espírita tem menos de 200 anos, né, na verdade. Então, está muito jovem, digamos assim, e nos mostrando aí a necessidade do nosso aperfeiçoamento, né? Chico Xavier, no livro Ainda Hoje, ele diz assim: se a semente não morre e sim transforma-se, se a lâmpada apagada em vista de algum estrago pode ser substituída para que a luz reapareça, por que a chamada desencarnação haveria de ser o fim da pessoa criada por Deus? Então, a desencarnação é apenas um processo, né? Então, na erraticidade que a gente chama, que é aquela fase que a gente vive trabalhando no plano espiritual, né, para depois reencarnar, né? Então a gente chama na doutrina espírita de erraticidade, né? É apenas uma, digamos assim, entre aspas, uma breve passagem para que a gente possa continuar o nosso processo de transformação, de aperfeiçoamento, né? Na questão 167 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta
faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o objetivo da reencarnação? Então, na economia, na contabilidade, na proposta de Deus, tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Então, os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça divina? Essa expiação que a gente colocou está relacionada à questão do sofrimento, né? Colocou expiação, melhoramento progressivo da humanidade, né? Então, é necessário expiarmos, é necessário passarmos por provas e dificuldades para que nós possamos promover o nosso progresso, para que a humanidade desenvolva. Imagina no passado, nosso planeta, né, primitivo, aí nas épocas selvagens, né, a gente correndo de animais, de monstros aí. Hoje nós progredimos muito, alcançamos a fase de planeta de prova, porque o planeta evolui também. Todos nós evoluímos. Tudo em Deus, por Deus, evolui. Então, a gente sabe que nós estamos na fase aí do planeta de provas e expiações, numa transição, né? Vai demorar algumas décadas aí, mas ela já acontece há algum tempo. Nós estamos numa fase de transição do planeta, vamos passar da condição planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Hoje, o mal ainda prevalece, o egoísmo forte, o orgulho forte, né? Mas daqui a pouco, daqui a algumas décadas, né, nós vamos entrar na condição de planeta de regeneração, né? Vamos melhorar, digamos assim, um pouco mais. Então, nós vamos passar por um processo de seleção, né, da humanidade aí toda, né? Alguns eventos acontecerão para chegar lá na condição de planeta de regeneração, um planeta melhor, onde o bem já começa a prevalecer sobre o mal. Então, o mal começa a sobrepujar o bem, que é ao contrário do que acontece hoje. Então, nós vamos ver no que nós vamos presenciar nessa época. Mais fraternidade, solidariedade, amor ao próximo, né? O bem começa a prevalecer em vários cantos do planeta. Não é o que acontece hoje. O que a gente vê aí é preocupação com guerra, com domínio, com poder, com as coisas materiais muito fortes, né? Na presença, nós somos extremamente preocupados com as questões relacionadas à matéria, a ferir, a prejudicar os nossos irmãos. Quando atingirmos essa condição de planeta de regeneração, nós estaremos entre aspas, num novo planeta, numa nova atmosfera terrestre. Então, evidentemente que muitos espíritos estão sendo desalojados, né, do umbral, das trevas, recebendo uma última oportunidade de Cristo, né, aqui na Terra, estão reencarnando para promoverem essa transformação interior, sob pena de, não fazendo isso, serão alijados, serão transferidos para um planeta inferior, para que eles possam lá, nesse local, continuar buscando o trabalho de desenvolvimento moral e intelectual. E, evidentemente, nessa condição, um planeta inferior, eles vão estar podendo colaborar, ajudar o desenvolvimento desse outro planeta. Então, é assim que funciona na proposta do nosso Pai Celestial, né? Na questão
antes de falar sobre a questão, né, vamos colocar aqui nas palavras no livro Palavras de Emmanuel. Emmanuel diz assim: a vocação é um impulso natural, oriundo da repetição de análogas, semelhantes experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis, nas crianças, são testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então, essa vocação que acontece desde tenra idade, né? Tava vendo na internet, um vídeo na internet de uma criança, né? A mãe perguntando, né, com o dedo machucado, o que deveria fazer e tal. Ele foi tecnicamente explicando o que deveria ser feito. E ela conversou com ele sobre outros problemas e ele tecnicamente, né, já como se fosse um médico, né, com idade aí de 20, 30, 40, 50 anos, né, ele respondendo acertadamente todas as informações da mãe dele. Isso aí, né, é o que Emmanuel está propondo aqui. Ó. A vocação é um impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Através de muitas vidas, nós vamos, então, provocando, né, a nossa evolução, o nosso conhecimento, né? E vamos adquirindo vocações ao longo de várias existências até chegar numa condição que isso está, né, enraizado na gente. E aí, né, em tenra idade, a gente já começa a demonstrar, né, quando já começa a vir, né, já aparecem os primeiros traços, né, dessa vocação, desses conhecimentos, né, de ver aí crianças, né, falando outra língua com 3, 4 anos, crianças que a gente vê na internet bem, né, 3 anos tocando piano maravilhoso, quer dizer, como é que pode, né? Reencarnação. Esses espíritos já passaram por experiências, né, em outras existências, né? Ou seja, nós estamos numa longa jornada de aprimoramento do nosso espírito imortal, né? E ainda continuaremos por longo percurso até atingirmos as moradas celestes, né? Condições apenas de espíritos puros que compreenderam, assimilaram, introjetaram e vivenciaram as lições do Mestre Jesus em sua essência absoluta. Em síntese, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Quando chegarmos nessa condição, nós já teremos vencido todas as vicissitudes da escola da vida e podemos considerar verdadeiramente servidores do Cristo de Deus. Portanto, mais uma vez, a reencarnação está contida nos princípios primordiais e básicos, né? E básicos da doutrina espírita e faz parte das leis de Deus e de sua justiça. Então, eu estou já quase praticamente encerrando a nossa reunião. E queria lançar como última pergunta, né, uma pergunta central da lição, quando Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Que é a pergunta aqui, né? Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E aí, a gente fazendo um apanhado aqui e ali, né? Nós podemos dizer que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade,
criou o livre-arbítrio e, consequentemente, junto a responsabilidade, a lei de ação e reação, que os orientais definem como karma, né? Essa lei de ação e reação, né? E se atrasamos na escola da vida, deixando de cumprir as leis de Deus, nós temos que retornar para corrigir as nossas imperfeições, como o aluno na escola, que se ele não aprendeu a lição, ele tem que refazer, ele tem que retornar, ele tem que repetir de ano. Então, não seria uma punição propriamente dita, né? Apesar que se ele continuar, né, trabalhando contra as leis de Deus, evidentemente que ele vai sofrer, né, que ele vai penar, e aí sim pode ser considerado como uma punição, porque ele está prejudicando ele próprio, né? Então é assim, né? Citando um pequeno trecho da lição de hoje, São Luís diz assim: aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é quando, então, ela se torna um castigo. Então é isso, dizer que Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, e nos oferece inúmeras condições e possibilidades para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, que são as duas asas, né, que nos faz alçar voos mais elevados até alcançar o nosso Pai Celestial. Então, que Jesus nos abençoe e permaneça conosco, iluminando os nossos caminhos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe, e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas,
tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.